Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, peregrinos aqui presentes, de modo especial, uma IPSS que se encontra aqui conosco a celebrar, vindo de... agora não me recordo a proveniência, mas estão aqui conosco um grupo de idosos que quero saudar de forma especial. Mas também todos aqueles que nos acompanham através da internet. Sejam bem-vindos. Hoje celebramos a memória de São Francisco de Assis, um homem apaixonado por Jesus, que no seu tempo contribuiu para a renovação da Igreja e ainda hoje ele é inspiração para tantos e tantos. É fonte de vocações ainda hoje. Por isso vamos iniciar esta nossa Eucaristia pedindo também a intercessão de São Francisco de Assis. E recomeçamos, como sempre fazemos, reconhecendo que na nossa vida ainda existe muito de pecado. E o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, em breves momentos de silêncio, vamos olhar para o nosso interior e perceber o que é necessário corrigir, o que é preciso mudar para aderir à proposta que Jesus faz a cada um de nós, a esta proposta de santidade, para sermos então este fermento, estas pedras vivas que a Igreja necessita nos dias de hoje. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos, Senhor nosso Deus, que vos dignastes configurar São Francisco com Cristo na pobreza e na humildade, concedei-nos que, percorrendo os mesmos caminhos, sigamos o vosso Filho e vivamos unidos a vós na alegria da caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Neemias. No mês de Nissan, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, em que eu era o copeiro-mor, tomei o vinho e servi-o ao rei. Como eu nunca me apresentara triste na sua presença, o rei perguntou-me: por que tens o rosto abatido? Não estás doente, mas certamente tens o coração angustiado.
Eu assustei-me, mas respondi ao rei: Viva o rei para sempre! Como não havia de andar tão triste se a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está em ruínas e as suas portas devoradas pelo fogo? O rei disse-me: Então, que desejas fazer? E invoquei o Deus dos céus e respondi ao rei: Se te agrada, ó rei, e estás contente com o teu servo, manda-me ir ajudar para reconstruir a cidade, onde estão os túmulos dos meus pais. O rei tinha a rainha a seu lado. Perguntou-me: Quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Marquei uma data. O rei concordou e deixou-me partir. Eu disse ainda ao rei: Se parecer bem ao rei, dei-me cartas para o governador da província ocidental do Eufrates, a fim de me deixarem passar até eu chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, intercedendo do porquê florestal, a fim de me dar madeira para reconstruir as portas da cidade do templo, as muralhas da cidade e a casa onde vou morar. O rei concedeu-me, porque a mão bondosa do meu Deus estava comigo. Palavra do Senhor. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Sobre os rios da Babilônia nos sentamos a chorar, com saudades de Sião. Nos salgueiros das suas margens, dependuramos nossas harpas. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Aqueles que nos levaram cativos queriam ouvir os nossos cânticos,
e os nossos opressores uma canção de alegria. Cantai-nos o cântico de Sião. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esquecida fica a minha mão direita. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não fizer de Jerusalém a maior das minhas alegrias. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua, fique presa a minha língua. Considero todas as coisas como prejuízo para ganhar a Cristo e nele me encontrar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos iam a caminho de Jerusalém, quando alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse ao outro: Segue-me.
Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda o outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs peregrinos, na primeira leitura que escutámos, retirada do livro de Neemias, conta uma história na qual se entrelaçam a fidelidade de Deus e a realidade humana concreta da vida daquele homem. Ou seja, Neemias, ao sentir-se triste, desesperado, pede ao rei que o deixe voltar à sua casa, a Jerusalém, para poder reconstruir o templo. Pois esta situação causava-lhe angústia e desespero. Na realidade, mais do que a reconstrução do templo fisicamente dito, enquanto edifício, Neemias com certeza pretendia retomar ou pretendia o retorno às fontes da sua fé, às fontes da fé dos seus pais. Ele pretendia fazer a experiência de viver a fidelidade com o seu Deus. Caros irmãos e irmãs, esta também é construir o templo, de reconstruir a Igreja de Jesus. Relata-nos uma famosa passagem da biografia de São Francisco, conhecida como a lenda dos três companheiros, e que diz assim: um dia São Francisco estava caminhando nos arredores de uma pequena igreja campestre de São Damião. Sentiu-se guiado pelo Espírito Santo para entrar e rezar diante do crucifixo que ali se encontrava pendurado. Enquanto rezava, o crucifixo falou-lhe com uma voz terna e gentil: Francisco, não vês que a minha casa está a ser destruída? Vai, então, e reconstrói-a para mim. No início, São Francisco interpretou esta revelação como um desafio para reconstruir fisicamente a pequena igreja em ruínas. O que ele fez, de facto, durante algum tempo, tijolo a tijolo, São Francisco lá foi renovando aquela pequena igreja. Mas, com o passar do tempo, São Francisco começou a dar-se conta das implicações da exortação que Cristo lhe tinha deixado. Em última análise, caros irmãos e irmãs, São Francisco percebeu que Deus queria, não estava tanto ligado com a recuperação física daquele templo ou do outro templo, mas estava relacionada com esta renovação espiritual e moral. Deus estava mais interessado na reconstrução da Igreja, que é o corpo de Cristo. Então, quando São Francisco chegou a este entendimento, a sua vida mudou radicalmente, transformou-se. E a partir deste momento, São Francisco começou a dar prioridade aos fundamentos do Evangelho. Ou seja, dedicou-se profundamente ao serviço dos pobres, dos marginalizados, dos que não tinham voz, dos últimos. A missão de São Francisco foi tão importante
na Igreja do seu tempo, que perdura até aos dias de hoje. São Francisco de Assis continua a ser fonte de vocações, a cativar jovens, jovens, masculino e feminino, para ajudarem na reconstrução da Igreja. E é modelo também para tantas outras vocações. Basta nos recordar que o Papa Francisco escolheu o nome Francisco no sentido de perceber que devia de beber à espiritualidade de São Francisco de Assis para o ministério que lhe estava a ser concedido. Então, caros irmãos e irmãs, o que Deus espera de cada um de nós hoje, os seus discípulos, é que nós sejamos também reconstrutores da Igreja, da sua Igreja, que nós possamos ser estes elementos ativos, que saibamos dar lugar e discernir o que é prioritário. Não sermos meramente cristãos passivos, que se limitam a rezar a Eucaristia, a fazer orações, mas que esta oração e estas Eucaristias que celebramos se traduzam em vida, na relação que estabelecemos com os nossos irmãos, nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, junto dos amigos. Nós não podemos ser cristãos só de fim de semana, temos de ser cristãos a tempo inteiro, dando prioridade, de facto, aos mais necessitados, aos mais frágeis, àqueles que mais necessitam. É este o testemunho e é este o grande desafio que a Igreja nos lança hoje. Basta olharmos para o Papa Francisco e vemos espelhado, de facto, este amor a Jesus que se traduz no dia-a-dia, nesta concretização junto daqueles que mais necessitam, dos mais frágeis. Como é que podemos fazer isto? Como é que conseguimos, de facto, hoje, num mundo tão complicado, tão adverso à mensagem de Cristo, como é que podemos ser estes Franciscos que o mundo de hoje precisa? Precisamos de ouvir a voz de Deus, que nos chama, que nos dá as indicações que devemos ter. A uns diz: segue-me, eu preciso de ti, eu preciso de vós para, de facto, transformar esta Igreja nos dias de hoje. E ainda diz a outros, como ouvimos no Evangelho: quem tiver lançado a mão ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. De facto, caros irmãos e irmãs, o desafio de Neemias, o desafio de Jesus, o desafio de Francisco e de tantos outros é de reconstruirmos a Igreja. Não estamos sozinhos. Conforme Neemias sentiu a mão de Deus que o amparava, que o ajudava, também nós, se ouvirmos e seguirmos o Mestre, iremos sentir a mão de Deus nos bons e nos maus momentos. Seremos capazes, no meio da fragilidade, da tribulação, do pecado da nossa vida, concretizarmos este chamamento à renovação da Igreja. Então, o mais importante de tudo é silenciarmos, fazermos silêncio para escutarmos a voz de Deus. O resto será graça e misericórdia. Peçamos então esta graça hoje a São Francisco de Assis. Deixemos-nos inspirar pelo seu testemunho de vida para termos também assim uma vida cristã que de facto contribua para um mundo melhor, que nos faça feliz e àqueles que também connosco caminham possa produzir estes frutos de alegria e de bênção.
Irmãos e irmãs, ao Espírito Santo, Criador e Senhor da Igreja, que guia no tempo e mansamente a faz avançar, apresentemos a nossa oração, dizendo, cheios de alegria, cantando. Veni, Sancte Spiritus. Veni, Sancte Spiritus. Vinde, Espírito Santo, alma da Igreja, congregai na unidade e tornai fecundo o esforço, a esperança, o desejo de cada um que se dedica à Assembleia do Sínodo dos Bispos, nós vos invocamos. Veni, Sancte Spiritus. Vinde, suave sopro de Deus, que em Jesus reavivais a chama apagada, restaurais o vigor à cana rachada, nós vos invocamos. Veni, Sancte Spiritus. Vinde, Espírito Criador, que reanimais os ossos ressequidos, reuni os dispersos, fazei dialogar línguas que não se reconhecem, nós vos invocamos. Veni, Sancte Spiritus. Vinde, fogo ardente de Deus, que purificais todo o pensamento vão, queimais e transformais toda a tristeza em alegria de novo nascimento, nós vos invocamos. Veni, Sancte Spiritus. Vinde, beleza dos pequenos e dos pobres, que edificais a bela esposa do Cordeiro, com as lágrimas daqueles que amam a paz e têm fome de justiça, nós vos invocamos. Veni, Sancte Spiritus. Vinde, perdão de Deus, e convertei-nos ao vosso sopro reconciliador para uma nova fraternidade. Nós vos invocamos. Veni, Sancte Spiritus. Vinde, sabedoria inacessível, e enchei com os vossos dons os participantes na Assembleia Sinodal. Nós vos invocamos. Veni, Sancte Spiritus. Vinde, infalível esperança da Igreja, e suscitai sonhos e desejos, segundo o coração de Deus, naquilo que olhais, que aos olhos humanos parece impossível. Nós vos invocamos. Veni, Sancte Spiritus. Senhor, que dirigis e protegeis a Santa Igreja, concedei aos vossos servos, reunidos em sínodo, o espírito de inteligência, de verdade e de paz, para que de coração sincero conheçam a vossa vontade e a ponham em prática, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os nossos dons e tornai-os dignos de celebrar o mistério da cruz, ao qual São Francisco se consagrou tão ardentemente por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dai-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che ti affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbia misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança, a mesma oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para servir e dar a vida. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem quiser perder a vida por causa de mim há de encontrá-la. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me.
vossos feitos gloriosos, os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Oremos. Por esta comunhão que recebemos, concedei-nos, Senhor, que, imitando a caridade e o zelo apostólico de São Francisco, sintamos em nós a eficácia do vosso amor e trabalhemos pela salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, despeço-me todos vós com a bênção de Deus, deixando este desafio da escuta do Espírito Santo que age em nós. É isto que está a acontecer na Igreja com este caminho sinodal. Os cardeais estão reunidos para escutar o Espírito Santo. Rezamos também por eles e por nós próprios. Para quê? Para que todos juntos possamos ser estes reconstrutores da Igreja. Despeço-me de cada um de vós, principalmente a este IPSS, o Centro Social Serra de Alecrim, de Alcanede, da Santa Casa da Misericórdia de Alcanede e de todos e aqueles que nos acompanharam através da internet, desejando a todos então uma santa peregrinação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a